o momento da gente falar de saúde e bem-estar. Fiquem na companhia de Juliana Albanês e se liga nas dicas. Juliana, é com você. Você aí de casa, o nosso programa já está começando, é o nosso Tem Base, Saúde e Bem-Estar. E para começar, hoje eu vou falar sobre um problema que aflige grande parte dos idosos, a osteoporose, mas você vai ver que os cuidados começam agora na fase adulta. Acompanhe. Caracteriza-se pela perda de massa óssea, o próprio nome diz. Osteoporose, ósteo é osso, o osso fica poroso. Ele fica fraco, fica quebradiço. A osteoporose normalmente ela é assintomática. Você não percebe quando tem osteoporose. Acontece quando ocorre uma fratura, principalmente a fratura de punho. É o primeiro sintoma que a pessoa tem osteoporose. História familiar, a tia ou a mãe teve fraturas, o fumo, o álcool, o sedentarismo, a ingestão inadequada de cálcio, a raça asiática e a raça branca são mais propícias, excesso de medicação, o uso contínuo de corticoide, pessoas com osseatura mais fraca, pessoa magrinha, falta de exercício físico. Esses são alguns dos fatores. Alimentação rica em cálcio, o que é? Verduras verdes, repolho, brócolis, peixe, crustáceos, a sardinha, atividade física regular, pelo menos de grande impacto, basquete, voleibol, isso ajuda os ossos ser menos quebradiços. Densitometria óssea. A partir dos 50 anos, toda mulher deve se realizar esse exame, principalmente por causa da pré e da menopausa, há uma diminuição de hormônio, o estrógeno, e há necessidade de fazer esse exame de densitometria óssea. E você já conhece as predisposições para determinados tipos de doença? Então fique ligado na nossa próxima matéria com o Dr. Tarcísio, que vai nos explicar um pouco sobre fatores de risco. Fatores de risco são situações ou condições que a pessoa apresenta que predispõem essa pessoa a desenvolver algum tipo de doença. O termo fator de risco ele é muito abrangente, né? Quer dizer, ele serve para várias situações, várias doenças diferentes. Então, sempre que a gente está falando de fator de risco, a gente tem que especificar. É fator de risco para qual doença, né? Porque cada doença vai ter os seus fatores de risco. Quando a gente fala de fator de risco, a gente está falando de situações que predispõem para a maior parte dos casos de uma determinada doença. Então, por exemplo, a questão que você colocou do câncer de pulmão. Está mais do que comprovado que o cigarro predispõe a ter câncer de pulmão. Só que a gente sabe que tem situações que a pessoa nunca fumou, desenvolve o câncer. Quer dizer, existem coisas além do tabagismo, né, do cigarro, que predispõem ao câncer. Por exemplo, tem pessoas que já nascem com a tendência genética para o câncer de pulmão, independente se ela vai ter uma vida saudável ou não, isso aí vai dizer se essa pessoa vai desenvolver a doença. A primeira coisa é a pessoa estar bem informada do que ela tem predisposição para desenvolver. Muitas pessoas que às vezes têm alguns tipos de fatores de risco, às vezes não precisa estar tão estressado se vai desenvolver ou não determinadas doenças, né? O ideal é a pessoa analisar dentro da sua família
a que ela tem mais genética, mais predisposição para desenvolver. Então, será que na minha família tem muitos casos de infarto, derrame, diabetes? Então, a partir daí, eu vou ver quais os fatores de risco que eu tenho que me prevenir para evitar desenvolver esses tipos de doenças que na minha família está cheio de casos, por exemplo. Na maior parte das vezes em que a gente fala fatores de risco, 90% dos casos são maus hábitos da pessoa que vai predispor ela a algumas doenças. Por exemplo, o excesso de bebida alcoólica predispondo a doenças de fígado, predispondo a demência, problemas de memória. A falta de atividade física predispondo à obesidade. O ganho de peso predispondo ao aparecimento de diabetes. O diabetes predispondo ao aparecimento de infarto e derrame, e assim vai afora. Estamos apresentando Tem Base, Saúde e Bem-Estar.